Olá pessoal, eu sou a professora Simone e vou conversar com vocês sobre a prova de português e a prova de redação do Enem, ok? Vamos começar pela prova de redação. O tema do Enem deste ano foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Um tema com a cara do Enem. O Enem tem um tipo de tema bastante específico, ele trabalha com questões sociais, com questões brasileiras e de uma forma, os assuntos que ele pede para discutir nas redações são assuntos que acompanham a gente no dia a dia. Então falar sobre educação e falar da inclusão do portador de deficiência auditiva no processo educacional, no processo de aprendizado, de aprendizagem, acaba sendo um tema atual, um tema recorrente. E isso ficou bastante evidente no primeiro fragmento de texto, que o primeiro fragmento aqui dos textos motivadores foi extraído do Estatuto da Pessoa com Deficiência, na forma da Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão. E aí já deixa muito clara a preocupação do governo com esse tipo de indivíduo, que precisa ser incluído na sociedade em todas as perspectivas, sobretudo na perspectiva da educação. A coletânea fornecida passava, como sempre, por linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista, essa daqui, em que se fala da propaganda, né? Sou surdo e pós-graduado em marketing e na sua empresa tem espaço para mim, mostrando que não apenas a educação é necessária, como ela é absolutamente imprescindível para que esse portador de deficiência seja aceito na sociedade, inclusive sob a perspectiva profissional. Então, por esse ponto de vista, o tema é social, é um tema que facilita diversas propostas de intervenção. O próprio fragmento número 1 fala da importância das libras, que é a linguagem aplicada para os portadores de deficiência auditiva. Então, tudo isso acaba se misturando e fortalecendo uma proposta de intervenção, os caminhos para combater isso, que é considerado um desafio pela banca. Então, por essa perspectiva, o tema do Enem continuou sendo muito, como sempre foi, um tema social, de engajamento social, que parte do pressuposto de que num país democrático todos são iguais perante a lei. E nessa condição, todos devem ter exatamente as mesmas condições. Foi um bom tema de redação. Já em relação à prova, o Enem também apresenta um formato super esperado. Nós temos questões em testes, cada teste tem seu texto, alguns textos menores, outros maiores, uma prova que privilegia a leitura de linguagem verbal, não verbal, linguagem mista, a ideia da propaganda continua aparecendo, os aspectos retirados do dia a dia da pessoa. Então você percebe que há textos aqui em que se discute, por exemplo, a questão 35 da prova amarela, falando sobre campanhas publicitárias que evidenciam problemas sociais. Outras questões retiradas da literatura, muita música, muita informação de linguagem que também sai do dia a dia. Como, por exemplo, foi o caso da questão de número... Uma questão que trabalha com uma música, né? O MC... Racionais MCs, a questão 29, numa linguagem bem específica, numa linguagem muito cotidiana, discutindo a presença da linguagem, das formas de comunicação e assim por diante. Então também por esse aspecto não houve nenhuma modificação. Continua sendo uma prova longa, uma prova que demanda leitura, interpretação e tranquilidade no momento de trabalhar com ela, porque é claro que ela cansa. Você tem para cada teste um texto. E como eu disse, os textos são de diferentes tamanhos. Isso demanda do aluno um grau de concentração, de legibilidade, de interpretabilidade muito grande. Mas para o aluno que se preparou durante o ano, para o aluno que está habituado com esse formato, realmente não houve nenhuma novidade. O Enem continua sendo o Enem como a gente já conhece há alguns anos, tá ok? É isso aí, pessoal.